Meus queridos, saudações de paz, povo de Deus. Evangelista Gabriel, seu servo. Gênesis capítulo 18 é um dos clássicos das Escrituras Sagradas. A Bíblia diz que Deus aparece para Sara e Abraão junto aos carvalhais de Manri. A Bíblia diz que de forma teofânica. A teofania é um termo teológico que explica a aparição de Deus em Cristo antes da sua encarnação. Teofania ou cristofania. Deus e mais 3 anjos aparecem a Abraão e Sara. Capítulo 18, a partir do parágrafo 3, Abraão vai fazer uma breve oração, uma súplica a Deus. Se o Senhor achou graça, ou se eu achei graça aos seus olhos, diz Abraão, rogo-te, suplico-te, que não passes do teu servo. A oração, basicamente o que eu quero falar é sobre oração. Súplicas, preces breves, palavras são chamadas de preces alçadas ao céu. E Abraão roga que o Senhor não passe dele. Comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã, implica em uma vida de oração, quer respostas, quer soluções. Vá na fonte, vá direto ao próprio Deus. Deus nunca deixa de falar, Deus sempre fala. A Bíblia diz que o céu proclama a glória de Deus, a terra é o firmamento das suas mãos. Sem linguagem, sem fala, ainda que sem linguagem audível, o Salmo 19, parágrafo 3, diz que o Senhor fala. Eu gosto, aí na sequência, capítulo 18, parágrafo 17, ocultaria eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Deus sempre falará. Abraão, se considerando pequeno diante de Deus, parágrafo 27, Abraão vai dizer, ainda que eu sou pó e cinza, me atrevi a entrar em tua presença. Deus fala, meu irmão. Amós capítulo 3, parágrafo 7, a Bíblia vai dizer que, aleluia, o Senhor não fará nada sem que antes fale aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, parágrafo 7. Então não duvide, essa é a palavra desta manhã. Não duvide de que Deus fala. Deus vai usar as coisas simples da natureza, vai falar a tempestade, na calmaria, na nuvem, como falou com Elias dentro da caverna. Deus vai bradar como Deus bradou, aleluia, ao povo quando questionou a Moisés. Ah, Deus, disse o povo para Moisés, só fala contigo, Moisés. E Deus se indigna naquele dia porque Moisés era um homem de íntima comunhão com Deus e o povo estava confrontando a Deus. A Bíblia diz que Deus fez o monte, as montanhas estremecerem, raios, relâmpagos e trovões naquele dia ocorreu e o povo estremeceu. Depois disse para Moisés, Moisés, fala tu com o Senhor, porque nós não temos estrutura para isso. Eu gosto dessa passagem, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 20. Mas Deus fala, meu irmão, na calmaria, Deus fala na tempestade, no vento.
Em dado momento, Lucas capítulo 19, a Bíblia vai dizer que o Senhor falou para os fariseus que queriam impedir que os discípulos aclamarem a Cristo. O texto de Lucas 19 vai dizer que se estes deixarem, ou seja, os discípulos deixarem de adorá-lo, ou de falar, as pedras clamarão, louvado seja Deus. Recebe essa palavra aí nesta madrugadinha, de segunda para terça, nosso para quem gosta de Bíblia, texto base que mencionei, Gênesis capítulo 18, um dos clássicos das Escrituras, quando Deus vai ali trazer para Abraão uma palavra de juízo para com a cidade de Sodoma e Gomorra por conta do pecado deliberado que estava ali. E neste dia também é o dia que Deus fala para Sara, na verdade para Abraão, que iria voltar após um ano, e Sara, que era estéril, não tinha filhos, não tinha dado ainda a Abraão esse gozo de gerar, e Deus vai dizer para Abraão: estarei voltando depois de um ano, e a tua esposa Sara dará à luz um filho. A história diz que Sara não acredita, que ri sarcasticamente, mas a Bíblia diz que Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90, e Sara, depois já de passados os seus dias, já não tinha mais, satisfação pela relação, e Sara ainda era estéril. O milagre maior está aí, além de ser estéril, passados os dias, da fertilidade, fertilidade que eu falo, não menstruava mais, palavra meio grotesca, mas os irmãos vão entender. A mulher não tinha mais o seu ciclo menstrual e também era estéril. A madre era cerrada. No entanto, a Bíblia diz que Sara gera. Aí guarda essa palavra. A palavra é: busque na fonte. Eu encerro com duas frases. A menor distância entre Deus e o homem é o joelho dobrados. Charles Haddon Spurgeon, um dos príncipes de Deus do século passado, eu cito muito Spurgeon. Spurgeon vai dizer que a distância entre o problema e a solução, a diferença entre o problema e a solução é a mesma entre o joelho e o chão. A distância entre o problema, o seu problema e a sua solução é a mesma distância entre o seu joelho e o chão. Dobra o joelho, meu irmão, dobra o joelho, minha irmã, e busque ao Senhor em oração. Faça como Abraão, Gênesis 18:3, suplique ao Senhor que tenha compaixão, misericórdia, que Ele ache graça de ti e que fale contigo. E vai se cumprir o versículo 17. Abraão, Deus disse: ocultaria alguma coisa ou algo ao meu servo Abraão? Assim como o Senhor não ocultou Abraão, o Senhor também não vai ocultar você, pequenino, pequenino. A Bíblia vai dizer que o Senhor, em algumas circunstâncias e situações, ocultou coisas de sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos. Seja um pequenino na presença de Deus, busque Ele em oração e o Senhor falará contigo. Grande abraço, evangelista Gabriel, seu servo, para quem gosta de Bíblia. Até a próxima. Deus te abençoe.